Na porção dessa semana, existe um versículo que pede algo bem explícito da gente. O versículo diz o seguinte: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e seja perfeito. E a gente vai entender o que isso quer dizer do ponto de vista cabalístico. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana estamos lendo a porção de Lech Lecha, onde Abraão é comandado a sair da terra em que ele mora para ir para a terra de Israel. Cabalisticamente, essa é uma porção muito importante porque ela fala sobre a revelação de Deus para cada um de nós, sobre o início da nossa jornada e sobre coisas relacionadas a isso. Então, um versículo que eu queria analisar com vocês é o versículo que diz o seguinte: Ani El Shaddai italech lefanai vehaya tamim. Gênesis 17:1. Né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. Bom, quando a gente faz uma tradução para o português, tem um problema que talvez vocês já ouviram falar, que é o seguinte: os nomes de Deus, geralmente você você perde na tradução. Né? Você traduz como Deus, como Eterno, como Todo-Poderoso. Mas essas variações para Kabbalah são muito importantes. Por que que num momento Deus é chamado Elohim? Por que que no outro momento ele é chamado Shaddai? Por que que no outro momento ele é chamado, sei lá, pelo tetragrama? Né? Então, tudo isso importa. Neste versículo especificamente, Deus fala: Eu sou El Shaddai. Ele usa esse nome. E isso para nós então vai ser muito revelador, para nós cabalistas. O que significa isso? El Shaddai, ele está ligado ao mundo de Briá. A gente discutiu no último vídeo da semana, né, da porção semanal, um pouquinho sobre os mundos. Briá é, de baixo para cima, o terceiro mundo. Então a gente tem Asiá, o nosso mundo, Yetzirá, um mundo acima, Briá, o terceiro mundo. Bom, como é que a gente sabe que El Shaddai é ligado ao mundo de Briá? Porque dos nomes de Deus, El Shaddai é o único múltiplo de 3. Então ele alude ao terceiro mundo. O valor numérico de El Shaddai é 345. Muito bem. Bom, então daí a gente começa a estabelecer uma série de relações. Se a gente pegar o nome Moisés, em hebraico ele é chamado Moshe, escrito com as letras Mem Shin Hei, qual é o valor numérico do nome Moshe? 345. Por quê? Porque Moisés foi uma das pessoas que conseguiu essa conexão constante com o mundo de Briá. A gente sabe que Moisés foi o maior dos profetas, ele chegou então simplesmente no mundo de Briá. Outros profetas chegavam de vez em quando, né? Assim o Zohar fala. Eles tinham relances do mundo de Briá. Eles viam alguma coisa e desciam, viam alguma coisa e desciam. Moisés ficou lá constantemente. Mais especificamente, o Isaac Luria fala que Moisés chegou em Biná de Briá. Ele estava constantemente conectado em Biná de Briá. Muito bem. Se a gente pegar então o nome El Shaddai, 345, e a gente viu que ele é múltiplo de 3, eu posso então já imaginar que ele tem 3 partes em si. Quanto que daria um terço de 345? 115. Muito bem. 115 na Kabbalah, na numerologia cabalística, é uma expressão muito importante. Hesed Gadol. O que significa Hesed Gadol? A grande misericórdia, ou grande amor. Então tem uma sefirá que se chama Hesed. Quando você atinge o nível máximo dessa Hesed, a gente fala que você chegou em Hesed Gadol. E o número é 115. Então, o que a Kabbalah explica? Que Moisés atingiu essa Hesed Gadol, esse grande nível amoroso, podemos falar de amor incondicional para ficar um pouco mais claro, nos 3 níveis de alma dele: Nefesh, Ruach e Neshama. Então 3 vezes 115 dá os 345, que alude ao seu nome e ao nome El Shaddai, que é do mundo de Briá. É por isso, por exemplo, pulando um pouco de Parashá, que na porção, eu não lembro o nome agora da porção, mas quando apresenta Moisés, né, quando Moisés nasce, a mãe dele olha para ele e viu que ele era bom. O versículo vai aparecer aí na lousa, Êxodo 2:2, Tereoto Kitov Hu, né, a mãe viu que era bom. O que significa esse bom? Ele era ligado a Hesed, diz a Kabbalah. Ele estava cheio de bondade, cheio da coluna da direita. Tá? Bom, então é por isso também que mais para frente a Torá vai ser dada por Moisés. A Moisés e por Moisés, né? Deus passa para Moisés, Moisés passa para o povo. Por quê? Porque a Torá ensina a Kabbalah, vem de Briá. Okay? O que mais vem de Briá? Várias coisas. Tá? Em Briá está o trono da glória.
Então, quando você está lendo um texto do Antigo Testamento, das Escrituras, e fala do trono de glória, por exemplo, Ezequiel, quando vê o trono de glória, Isaías, Jeremias, esses profetas, quando falam do trono de glória, eles chegaram em Briá, como eu falei. Moisés estava lá constantemente, esses profetas chegavam e saíam, chegavam e saíam. A Kabbalah ensina que a alma de qualquer pessoa que quer se espiritualizar, que a gente chama de Israel, também vem do trono de glória. Na verdade, ela vem debaixo do trono de glória, vem do mundo de Briá. Tá? Isso a Kabbalah ensina. Então, o que significa isso? Vamos começar a juntar os fatos. Quando uma pessoa que tem essa alma do mundo de Briá, né, ela despertou para a espiritualidade, ela se torna Israel, ela recebe essa alma do mundo de Briá, ela começa a demonstrar amor nos seus atos, ela já vai se conectando com o nome El Shaddai. Mas, como a gente falou, para ser uma conexão completa, existem 3 tipos de amor, certo? 3 vezes as 3 partes de 115. Muito bem, quais que são essas 3 partes? A gente falou, um amor tem que ser despertado no Nefesh, um amor no Ruach e outro no Neshama, como fez Moisés. E no vídeo passado, se vocês lembrarem, a gente disse que Nefesh está ligado a atos, Ruach está ligado a sentimentos, emoções, ou fala, e Neshama está ligado a pensamento. Então o que significa isso? Eu tenho que começar a demonstrar amor nos meus pensamentos, nas minhas emoções e fala, como eu me relaciono com o mundo, e nos meus atos. Uma vez que eu faço isso, eu vou iluminando a Hesed dos meus 3 níveis de alma, e aí eu vou me conectando com ele, Shaddai, certo? Por causa da numerologia que me prova isso. Tem algumas outras provas disso, né, que a gente pode trazer. Então, tem um versículo que Deus também pede algo muito parecido para nós. Aqui ele pede que a gente seja perfeito. A gente vai analisar ainda o que ele significa. Deus aparece e fala assim, se vocês forem perfeitos, me seguirem, tal, Heitem li segulá. O versículo é o Êxodo 19:5. Vocês serão para mim uma segulá. Segulá é um tesouro, algo valioso, né? Vocês vão ser algo valioso. Mas nós cabalistas dizemos o quê? Segulá também é muito parecido com o nome de uma vogal hebraica chamada segol. E como é que o segol é feito? Para quem conhece hebraico, tá aí na lousa, 3 pontinhos, né? 2 em cima e 1 embaixo. Ou seja, novamente remetendo a essa questão tripartite, né, da Hesed ou do nome El Shaddai, de que eu preciso trabalhar em 3 níveis, ok? Bom, se a gente ainda não está convencido, vamos lá, vamos um pouco mais fundo nessa questão. O grande nome de Deus, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é o tetragrama. Ele é escrito com Yud, depois um Rei, depois um Vav e depois um Rei. Só que muita gente não sabe que existe um nome cabalístico secreto obtido pegando as letras anteriores ao tetragrama, na ordem do alfabeto, né? Então, em vez de pegar o Yud, que é a 10ª letra, tá, você pega uma letra para frente. Em vez de pegar o Rei, né, você pega o Vav, você pega uma letra para frente. Muito bem. Quando você faz isso, o Yud, Rei, depois o Vav, depois o Rei, pegando uma letra para frente no alfabeto, você forma um nome chamado Kozo, né? Kaf, Vav, Zain e Vav. Qual é o valor numérico desse nome? 39. Okay? E se a gente dividir em 3, como a gente está falando aqui, a gente chega no número 13, que é justamente o número da palavra Ahavá, em hebraico, amor. Então, este nome, que pouca gente conhece, né, que deriva do tetragrama, o nome Kozo, ele indica a isso que nós estamos falando. Aos 3 níveis de amor que uma pessoa do povo de Israel tem que chegar. Amor nos seus atos, amor na sua fala, amor no seu pensamento. E com isso conectar em Briá, ao trono de glória, El Shaddai. Muito bem. Então é assim que a gente entende alguns versículos do tipo esse que vai aparecer na lousa. O versículo diz o seguinte: Aharei Hashem Elohechem Telchu. Se eu ler literalmente, está escrito: diante do teu Deus, né, do eterno teu Deus, vocês andarão. Só que o eterno é tetragrama. É o tetragrama. Então o que significa que diante do eterno? A Kabbalah fala, as letras que estão na frente dessas 4, do Yud, do Rei, do Vav e depois do Rei. Então quer dizer, se vocês andarem com o nome que está depois do tetragrama, tá, vocês estão fazendo o que Deus pediu. Qual é o nome depois do tetragrama, que a gente começou a falar agora? Kozo. Então o que isso significa? Espero que não esteja ficando muito confuso. Quando eu sigo o nome Kozo, que é amor em 3 níveis de alma,
ou em 3 manifestações minhas, eu estou andando nesse nome secreto de Deus. Ok? Então, quando o versículo pede diante do teu Deus andará, em português a gente não entende o que está querendo dizer. Em hebraico significa diante das letras que vêm formar o nome tetragrama, diante do coso. E aí, bom, agora para a gente encerrar, voltando ao versículo que a gente citou no começo desse vídeo. Né? Nesse vídeo, nessa paraxá, desculpe, Deus aparece e fala: eu sou El Shaddai, a tradução põe como Deus Todo-Poderoso, e Talech Lefanai, você vai andar diante de mim, de novo. Né? Então, se eu entender literalmente, Deus está falando, você vai andar na minha presença, né? Sei lá, diante do meu rosto. Mas a palavra Lefanai está indicando novamente a posição das letras, que em relação ao El Shaddai, né, eu tenho que andar Lefanai. O que é Lefanai? Antes, certo? Então, quando esse versículo diz, eu sou El Shaddai, você vai andar diante de mim, é aquela ideia. Eu sou um nome El Shaddai, que representa o mundo de Briá, que tem 3 partes, tá? Que simbolizam 3 níveis de amor, tá? E você tem que andar diante de mim. Ou seja, como é que você conecta nesse nível de El Shaddai? Com o nome Koso. O que é o Koso? 3 níveis de amor, 3 níveis de Hesed. Hesed Gadol, o grande amor. Quando você fizer isso, então você conectou com o Koso, começou a manifestar amor nos seus pensamentos, nos seus atos, na sua fala, ou na ordem, pensamento, fala, atos. Você começa a se conectar com El Shaddai, certo? Você começa a se conectar com esse nome ligado ao mundo de Briá. Pois bem, para encerrar, qual é a conclusão disso? O que acontece quando você consegue essa conexão, como Moisés conseguiu? O versículo acaba dizendo, Ve'rei Tamim, vocês serão Tamim. Tamim é a palavra perfeitos, completos. Né? Você chega num nível de completude como chegou Moisés. Quando você consegue demonstrar esse amor nos 3 níveis de alma, nas suas 3 manifestações, você está conectando com um nome oculto de Deus, até mais poderoso do que o tetragrama, se você quiser pensar assim, que é uma manifestação tripla do amor, da grande Hesed. Certo? Você está conectando com um nível extremamente sutil, que é o mundo de Briá, você está conectando diretamente ao trono da glória, que é onde os profetas com mais calibre, os melhores profetas, conseguiam chegar de vez em quando. Mas tomara a Deus que nós, com essa lição, consigamos chegar lá constantemente, como fez Moisés. Uma boa semana a todos e tudo de bom.